Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga, e no vídeo dessa quinta-feira, dia 19 de fevereiro, conhecido como primeiro dia útil do ano, né? Aqui no Rio de Janeiro, o ano só, no Brasil no geral, né? O ano só começa depois do carnaval, então seja bem-vindo aí, feliz 2026. Dizem que já começamos, já tem 10 jogos de Fluminense, por enquanto um ótimo 2026 mesmo pra gente, né? Mas enfim, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre Departamento Médico, Arana e Nonato devem voltar, não devem voltar contra o Vasco. A gente vai falar sobre aonde vai ser essa semifinal contra o Vasco no domingo, no Engenhão, essa loucura do policiamento, loucura da Ferg, essas coisas que a gente já está acostumado aqui no Campeonato Carioca, sobre Lescano de saída e principalmente o mercado está acabando, falta pouco e a gente tinha expectativa de mais nomes e vamos debater se vem ou não mais nomes para o Fluminense, tá? Então roda a vinheta, vamos começar o vídeo dessa quinta-feira. Antes de começar a fazer aquele pedido para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda muito. Se você já é inscrito, deixa o like aqui que ajuda muito. Quem puder hypar o vídeo, ajuda o nosso trabalho, tá bom? Outra coisa, chegou perdida aqui, caiu de paraquedas. O YouTube entregou para você, você viu a thumb, falei, gostei dessa thumb, clicou. Tem vídeo todo dia aqui sobre o Fluminense no canal Gol de Barriga e live de segunda a sexta que voltam hoje. Como eu disse, né, carnaval, volta hoje 12h30, logo após o giro do Jornada, a gente vai fazer aqui uma live para trocar uma ideia, falar sobre esse momento do Fluminense, falar sobre janela e trocar uma ideia de torcedor para torcedor, essa é a ideia, tá? Vamos lá começar sobre os temas do vídeo de hoje, primeiro atualizando a DM do Fluminense, o Departamento Médico, que a gente tinha Nonato e Arana, né? Começando com o Nonato, que teve uma lesão grau 1 sofrida na coxa direita. Nonato, a primeira informação que a gente tem é que voltou a treinar com o grupo. E o normal, não tem como confirmar ainda, é que ele já esteja disponível para o jogo de domingo contra o Vasco, né? Já está treinando desde ontem, né? Desde quarta-feira, então quarta, quinta, sexta, sábado, provavelmente deve estar disponível para o técnico Luiz Ubeldia, tá? Nonato faz muita diferença? Nesse momento faz, né? Porque a gente tem o Hércules que sentiu ali dor na região do pubis e ficou de fora no último jogo. É um jogador que está sem ritmo de jogo, né? Já veio de uma lesão na temporada passada. A gente tem o Bernal, que para mim, nesse momento, é titular do Fluminense, vem fazendo uma grande temporada. Futebol é momento. Até o ano passado era muito Hércules e só era totalmente contra o Bernal. O Hércules está sofrendo com lesão. O Bernal vem jogando bola. Então o Bernal é o cara que, para mim, briga para a titularidade hoje. E na minha opinião, não vejo problema nenhum ele ser o titular. E acho que o Bernal em campo faz com que o Martinelli se apresente mais e possa jogar com um pouco mais de liberdade, tá? Outra dúvida que a gente tinha, só para voltar ao Nonato, né, para não me perder aqui no meu raciocínio, então assim, o Nonato acaba agregando porque a gente não deve ter Hércules, aí fica uma opção, como volante, uma opção um pouco mais técnica do que o Otávio, que seria o outro volante para a gente usar, né? Outra notícia sobre o Guilherme Arana, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, passou por exames e boa notícia, não foi constatada nenhuma fratura, então ele deve voltar às atividades nos próximos dias. Esse provavelmente não vai estar disponível para o jogo contra o Vasco, e aí deve ser igual o último jogo, né? O Júlio Fidelis deve ser relacionado, porque o Guga pode fazer as duas funções, né? Na direita ou na esquerda. Então, na teoria, a gente vai com 3 laterais direito e 1 lateral esquerdo, mas o René vem dando conta, mas sem dúvida é um jogador que é importante, tá? Só para passar por essa análise, falando de alguns desses jogadores aqui, principalmente eu vou citar o Arana. O Fluminense contratou 3 jogadores para a temporada, porque sem dúvida é um começo de temporada, a gente já vai falar dos reforços, mas é um começo de temporada muito interessante do Fluminense, né? São 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E esse empate é fora de casa contra o Bahia, essa derrota é bem no começo ali, o jogo em Bacaxá, é um time bem reserva, começando a temporada, mas o resto o Fluminense mereceu. Quando o Fluminense enfrentou 5 times grandes, né, que a gente pode chamar, enfrentou 2 vezes o Botafogo, enfrentou o Flamengo, enfrentou o Grêmio, enfrentou o Bahia, ganhou 4, empatou 1 e mereceu ganhar os 5 jogos. O Bahia, um jogo um pouco mais disputado, mas se o Serna faz aquele 2-0, que é até difícil de perder aquele gol, a gente não sairia de lá com o empate, sim, sairia com a vitória provavelmente. Mas, cara, o que fez esse Fluminense melhorar, né, nessa janela? O Fluminense só trouxe 3 jogadores. O James, que esse vem jogando como titular, a gente precisa só definir. E espero que o Zubeldia enxergue um pouco que o Ignacio tá merecendo chance. Com as 4 partidas que fez nessa temporada, foram boas 4 partidas. E Freitas não vive um bom momento, dizem por aí, né? Então acho que ele merecia chance. Mas é James, Arana e Savarino.
E por que melhorou tanto? Porque o Fluminense não contratou só James Arantes Savarino. O Fluminense contratou John Kennedy. John Kennedy, a gente não tinha ele no elenco no ano passado. E o Fluminense hoje tem o John Kennedy. Mesmo nos jogos que ele não marcou gol, o John Kennedy está muito mais fino, está fisicamente muito melhor, está se doando, está ajudando na marcação, está participando do jogo. A gente fez a contratação de Guga. Eu fui um dos caras que mais bati nessa renovação. Mas com a consciência tranquila, que eu sempre falei que meu problema não era renovar com o Guga. É por ter o Fidelis e acreditar no moleque da base. E não achava que valia o risco. E o Guga também fez uma temporada 24 horrorosa. Dito isso, vem fazendo um bom ano, por enquanto. Acho que ainda é banco do Samuel Xavier, mas vem fazendo todos os jogos do Guga, foram bons jogos até agora. Ignacio, eu acho forçar nesses 4 jogos, eu preciso dessa sequência, mas outro que a gente já citou aqui é Bernal. Bernal a gente contrata também. Então o Fluminense teve 6 contratações, 3 de fora do clube e 3 internas. O Bernal, ele faz a última partida dele contra o Vasco, que a gente é eliminado, nossa última partida do ano, ele entra bem. Mas dito isso, eu lembro, quem acompanhou com a gente as transmissões, aliás, acompanha as transmissões com a gente, o jogo contra o Cruzeiro, que ele toma o soco lá na cara do Matheus Pereira, e o Matheus Pereira não é expulso de forma absurda. Eu lembro que no off, né, claro, falando da boca para fora, uma expressão ali, eu tava com tanta raiva de como ele vinha jogando mal, entregando bolas ali no Mineirão, que a minha reação foi com o microfone desligado, falar, cara, se o Matheus Pereira não dá, eu queria dar soco nele. Mas não contra a violência, né? Mas é só no sentido que estava me irritando muito. Então o Bernal fez isso em alguns jogos, era um Bernal que se escondia do jogo, o Bernal parecia sem confiança, tinha só a bola longa e meio que só, e agora a gente vê o Bernal se apresentando pro jogo, querendo o jogo. Por detalhe no seu primeiro gol dele no Fluminense, no chute de esquerda na última partida ali no Maracanã. E enfim, espero que continue esses jogadores jogando bem, reforçando o elenco, mas a gente precisa de mais 2 nomes, né? Isso é um fato. Mas tem jogador que tá para sair. Aí nessa saída do jogador, vou falar como tá a situação do mercado Fluminense, tá? Quero a sua opinião aqui sobre esses 3 jogadores, tá? Comenta aqui no... Você que vai te dar trabalho? Deixa o like, se inscreve, só confere, tá? E comenta aqui sua opinião sobre Guga, John Kennedy e Bernal. É exagero eu falar que a gente contratou eles para essa temporada de 2026? Vou falar agora sobre o jogador que está de saída e vou fechar sobre o assunto janela. Vamos lá para pegar esse gancho de janela que está se encerrando. Lescano é realmente interesse do Olímpia, né? Em entrevista coletiva após o empate do Olímpia contra o Rubio Nu, o técnico argentino Vitamina Sanchez comentou sobre a possível chegada do meio do Fluminense, Rubens Lescano, ao clube do Paraguai. Ele admitiu o interesse do jovem de 22 anos e revelou que conversou com o jogador por telefone. A frase dele é: sim, falei com o Lescano, o garoto quer vir. Ele me disse: professor, sou o torcedor do Olímpia e sou o primeiro que quer estar aí. Então assim, o Lescano nesse momento, ele quer sair. A gente sabe que a gente já teve proposta do Lescano para jogar no Cerro, para jogar no Olímpia, lá no Paraguai, proposta para jogar até aqui no Fortaleza na 2ª divisão ou no Grêmio na 1ª divisão. Aparentemente ele quer ir para o Paraguai, e aí tem 2 leituras disso aqui, né? Eu mandar ele para o Paraguai, pensando só em usar o Lescano, para mim é meio burrice, eu diria a palavra, porque a gente já sabe, o Lescano é um cara querido lá, o Lescano foi o melhor jogador do Brasileirão deles, do Paraguaião. Ele se destacou lá como o melhor jogador, o Fluminense trouxe e não rendeu aqui. Então não adianta mandar para lá, ele vai render lá. E aí? Ele vai render lá e aí? Vai fazer o quê? Vai voltar esse o Lescano que a gente trouxe de volta? Se ele rende aqui no Fortaleza, com mais espaço, no elenco mais carente da posição dele, que não é o nosso caso, que tem Paulo Henrique Ganso e principalmente o Acosta, eu acho que ele poderia render um pouco mais. Então eu queria que fizesse uma negociação interna. Porém, se você também bota ele para o Paraguai, tem muita chance dele disputar essa Copa do Mundo. E aí seria uma forma do Fluminense valorizar ele e pelo menos conseguir esse dinheiro que o Fluminense investiu de quase 5 milhões de euros, 5 milhões de euros ou 5 milhões de dólares, mas é dinheiro para o Fluminense recuperar, já que claramente é um jogador que não deu certo aqui, que não vai jogar aqui, teve sim algumas chances aqui, principalmente com o Renato Gaúcho, mas em nenhum momento a gente olhou e falou, cara, dá para acreditar nesse moleque. Sobre a janela, cara, faltam 12 dias para fechar a janela. Eu sei que o ano começou só após carnaval, nossos presidentes estavam
lá no Sambódromo, lá desfilando nos camarotes. Acho, sinceramente, uma grande hipocrisia. Eu sei que no Twitter tem foto deles falando: olha, os caras estão no camarote enquanto estão... O Fluminense está sem centroavante. Confesso que eu acho que não faz sentido nenhum. O Fluminense está fazendo um bom trabalho e eles têm que contratar. Eles podem contratar indo para o camarote ou não. A gente tem que cobrar eles da contratação, sendo bem sincero. E o que a gente tem aí são dois pontos aqui, né? A gente tem um camisa 9 e um zagueiro. O zagueiro que o Fluminense ainda briga por Adrielson, né? É uma contratação difícil. A gente está falando na casa dos 10 milhões de euros que ele joga ali no eu não sei falar esse outro nome aqui, lá dos Emirados Árabes. Chegou a fazer 2 gols jogando agora pela Champions deles ali, fez 2 gols. Mas é um cara que, assim, ele é ruim, não acho ele ruim, acho que ele acrescenta. Para mim, hoje, ele chegando, ele joga para ser titular ao lado do James. Não acho que é um cara perfeito e não acho que vale 10 milhões. Acho que o Fluminense deve fazer uma outra oferta, que é o que deve acontecer, para trazer o Adrielson. Acho que ia reforçar sim o nosso elenco, tá? Não é porque eu quero o Nino que eu acho que qualquer outro é ruim. Eu acho que o Adrielson jogou bem no Brasil no Botafogo e acho que ajudaria e seria hoje, olhando a nossa zaga, seria titular ao lado do James, né? Agora, me preocupa muito a situação do Nino. Porque o Fluminense ainda está gastando dinheiro que vai ter que gastar no Adrielson, vai desfalcar nosso banco para trazer o Nino. E o Nino que provavelmente vem na próxima janela, né? Mas a gente sabe que é a prioridade do Palmeiras e que brigar com o Palmeiras é complicado. Muitas vezes eu falei, mas brigar com atacante, porque zagueiro tem um teto, um limite. Só que eu acho que eles estão para briga. Saiu hoje na Gazeta Esportiva, na verdade ontem, na tarde de ontem, que o Palmeiras, antes de ir atrás do Nino, o Palmeiras, que vale o Nino Arias, antes do Palmeiras ir atrás do Arias, que gastou 25 milhões de euros, o Palmeiras tentou o Luiz Henrique, do Zenit, né, que também é revelado aqui, e fez a proposta de 29,2 milhões de euros, ou seja, 4 milhões de euros a mais. E o Zenit não abriu negociação, falou que só abre negociação a partir de 40 milhões. O que isso altera na nossa vida se a gente está falando de zagueiro, Fio? Altera que dá para ver que eles têm caixa para queimar, né? Eles foram no 25, que já foi 5 a mais do que a gente, uma proposta que eu acho um absurdo o Fluminense fazer essa proposta de 20 milhões, acho que era uma decisão muito errada do Fluminense, ainda bem que deu errado, pelo menos é a minha opinião. Não sou desses que, já que o Fluminense tentou, tá de parabéns, Flusão, para mim ele errou em tentar, sendo bem sincero. Então mostra que a briga vai ser muito grande em relação ao Nino, e o único trunfo ali que a gente vai ter é a vontade do Nino. Mas se a vontade do Nino de voltar ao Brasil for maior do que a vontade de Nino jogar o Fluminense, a gente vai se arrebentar nessa. A esperança é que ele queira voltar pro Fluminense, que a família dele está adaptada ao Rio de Janeiro, adaptada ao Fluminense, e ele só sai da Rússia se for vir pro Fluminense. Agora, se for para voltar pro Brasil e os russos chegarem ao acordo com o Palmeiras e o Fluminense e não conseguir esse acordo com os russos, aí vai ser uma situação complicada do nosso lado. Aliás, uma situação muito parecida com a situação do Luiz Henrique, né? E, enfim, veremos cenas dos capítulos, cenas das próximas cenas dessa novela, que espero que acabe final feliz, com camisa 9 e com um zagueiro, tá? O camisa 9... Buanga, no seu primeiro jogo pela Conca Champions na temporada. Um jogo na temporada, o cara fez 3 gols. Foi uma goleada de 6-1, mas ele meteu 3 gols. E o Hulk até agora tem 8 jogos e 5 participações, 5 gols e uma assistência. São os 2 que a gente queria. Esses 2 a gente acertou o valor, mas não vieram por... Um tá esperando, a atualização que a gente tem até do Vitor Lessa, é que ainda tá na situação do Buanga, que estão esperando alguém chegar lá para liberar ele por esse valor que o Fluminense acertou, em torno de 12 milhões de dólares. O Hulk, estava tudo certo, fica dependendo mais da situação do Hulk, mas eu acho que agora que saiu o Sampaoli, as coisas ficam mais tranquilas do Hulk ficar por lá. Quem a gente queria e estava tudo certo ali, o Alex Coelho, esse a gente não conseguiu chegar no acordo financeiro, ainda bem, Deus é Assis lá de cima escrevendo por linhas tortas, né? Assim que a gente espera. Quero a sua opinião nesses 12 dias, vai chegar um camisa 9? Vai chegar o zagueiro? E Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, Angione, cara do Scout, minha mãe, meu tio, minha avó, todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Porra, o Fluminense tá com um time redondinho. O Fluminense tá com puta técnico, um ótimo começo de ano. Porra, faz um esforço e bota a porra de um centroavante alto lá, bom, e pra disputar. Se o João queira jogar pra caralho, ele vai disputar.
e traz a porra de um zagueiro. Pô, é ano pra gente ser feliz e esses detalhes vão fazer toda a diferença, tá? Quero a opinião de vocês aqui, pra gente vai fechar esse vídeo falando sobre local da ocorrência entre Fluminense e Vasco, jogo que vale muito mais do que só uma semifinal de Campeonato Carioca. Vamos lá, na tarde de ontem já tinha sido definido as datas das semifinais do Campeonato Carioca, né? Fluminense enfrentar o Vasco nos próximos 2 domingos, domingo agora às 18 horas e no próximo domingo às 18 horas. A gente sabia que no próximo domingo ia ser no Maracanã, porque o mando é do Fluminense, e a pergunta era, aonde vai ser o jogo de domingo agora? E o jogo vai ser no Engenhão, bater o martelo, o jogo vai ser no Engenhão às 6 horas. E por que essa loucura toda? Qual é o problema disso? O problema é que às 8h30 tem Flamengo e Madureira no Maracanã. E aí a gente sabe que o policiamento já vetou por muito tempo. Na teoria, para a Ferj liberar as datas e o local, passou pelo BEP, passou pelo policiamento. Mas é uma coisa que não tem muita coerência. É perigoso, sim. E olha que eu sou cara que vou em clássico desde que eu sou criança e acho que dá para levar famílias em clássicos. Eu entendo quem não está acostumado com um cenário. Mas você botar um transporte público para uma galera que vai sair. O jogo do Fluminense acaba às 8 no Engenhão. A galera vai estar voltando. Se você for morar, por exemplo, para a Zona Sul ou para o centro, se eu pegar o trem, você vai passar pelo Maracanã. E o horário de começo deles é 8h30. E a gente sabe que as torcidas vão estar na rua. Então, é uma coisa meio que sem sentido. Eu sei que o Flamengo tem que jogar domingo porque vai jogar na quinta-feira, mas podia jogar na segunda-feira também. Mas aí o Flamengo exigiu jogar domingo. E aí a Ferj aceitou. E aí o mando de campo na prioridade é do Flamengo, assim como é do Fluminense. Porque o mando é do Flamengo. Agora esse é o mando do Vasco. E não pode jogar em São Januário porque tem que ser 50-50 nesse campeonato maluco. Também nem acho que seja do interesse deles, porque se bota 90-10 lá, ia ser 90-10 na volta com uma quantidade muito maior nossa. Então, o jogo provavelmente vai ser 50-50 no Engenhão. O Fernando Diniz não gosta de sintético, o Fluminense não gosta de sintético. E a gente vai ver no que vai dar. Lembrando que a crise que está do outro lado, né? Time perdendo, time com dificuldade. O Coutinho não aguentou a primeira pressão em cima dele e abandonou o barco. O Coutinho não vinha jogando nada. O Coutinho gente, eles perderam o Ryan, que fez 20 e poucos gols, entregou, né? Gols e assistência na temporada. O Verratti, que entregou quase 30 gols na temporada. E o Coutinho, temporada passada, participou de 16 gols. E nessa, eu acho que participou de 7-4. De 7 jogos, 4 participações em gols. Ele não é o craque que todo mundo achou que ia vir querendo demais. Mas o Vasco perde com ele saindo, tá? O Vasco trouxe o Rojas, se eu não me engano, que a torcida acha que ia ser até titular no lugar dele, mas fica sem nenhum banco pro camisa 10, né? Então acho que é bom pro Fluminense esse confronto. O Fluminense é a favor, não tem que ter medo de falar. São coisas diferentes. Eu virar aqui e falar, esse é um personagem que eu faço muito no Charla, mas eu tô sentado numa mesa com vascaíno, com botafoguense, com flamenguista, e eu acho que eu tô lá para representar o Fluminense. Então lá não tem condição de eu ser frouxo. Se eu sentar com um amigo meu, não vou fazer isso, não vou fazer lá na frente dos caras. Mas aqui o que eu tô falando aqui o Fluminense é favorito. Ponto. O Fluminense tem a obrigação de passar, ponto. Essa semifinal é muito maior do que a semifinal do Campeonato Carioca. Essa semifinal é o confronto com um time que é um rival nosso, que é um time que a gente está com uma rivalidade muito acirrada pelos últimos jogos e que eliminou a gente numa semifinal na nossa última partida da temporada passada. E que tem o técnico Fernando Diniz do outro lado. Vocês entenderam tudo isso? Juntando tudo isso, espero que os jogadores entendam. A informação que a gente tem é que os jogadores sentiram a eliminação contra o Vasco. John Kennedy e Canóbio sentiram muito por terem perdido os pênaltis. Talvez a gente vê o John Kennedy, essa mudança do John Kennedy tenha alguma coisa a ver com isso. Talvez a desculpa que o Canóbio pede após fazer o primeiro gol da temporada no último jogo contra o Bangu também seja isso. Mas eu não quero só essas desculpas e mudança de atitude e mudança de treino. Eu quero em campo. Que em campo o Fluminense em 2 jogos consiga colocar o Vasco no lugar dele. O Vasco não vem conseguindo jogar contra ninguém. E assim tem que ser contra a gente também. Isso quer dizer que já passou? Não. A gente já viu várias vezes clássicos, tudo isso que eu falar aqui por água abaixo. Mas o Fluminense precisa, tem a obrigação de passar. E se você puder ir no Engenhão, vá. Até porque vocês estão de parabéns. A galera botou 20 mil torcedores no Maracanã. Nossa média no Brasileirão só perde para o do Flamengo.
até agora. Então, assim, sim, é para lotar a nossa parte no Engenhão, no primeiro jogo, para a gente já fazer um bom resultado e trazer esse jogo pro Maracanã, tá? Lembro muito em 22, o time do Abel. Uma galera vai lembrar desse jogo que deixa aqui nos comentários. O time do Abel faz um massacre com o time do Vasco no Engenhão. Foi, se eu não me engano, foi 3-0, mas poderia ter sido 5. É um massacre, principalmente o primeiro tempo. É assim que a gente tem que jogar no Engenhão contra eles. E depois no Maracanã é jogo de festa, jogo de volta. É isso que eu espero do time do Fluminense e do time do Zubeldia. É só fazer o que está fazendo. E é só eles continuarem a fazer o que eles estão fazendo. Que aí a gente chega nessa final e a gente discute com quem vai ser nosso adversário, que o Flamengo tem que ganhar 2 jogos do fortíssima Madureira. Essa Fergi é uma loucura, né? Um jogo nas quartas, 2 na semi, 1 na final. Agora o Botafogo foi eliminado, vai jogar tentando buscar sua terceira Taça Rio. É um grande caos, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu espero vocês hoje a 12h30, 12h35, pra gente trocar uma ideia franca, verdadeira de torcedor para torcedor, que tem muita coisa que a gente precisa falar sobre o melhor futebol brasileiro no momento, que é o futebol do Fluminense.